Então, que o Senhor nos ilumine, né? Nos ajude a compreender essa Amém. mensagem. Eu tenho percebido que há uma confusão muito grande nesse assunto, de mudar para o campo ou fugir para os montes. E se nós confundirmos os momentos, nós vamos ter muita dificuldade para poder tomar decisões. Nós vamos ficar esperando a hora de mudar com quando chegarem os aspectos, a situação de fugir, né? Ou então vamos fugir agora, quando é para mudar. Então vai ter confusão. Eu vou contar para vocês o que aconteceu essa semana. Bem pertinho da nossa cozinha aqui tinha um ninho de tico-tico, que a mamãe tico-tico fez no chão. Olha só, fez no chão. Tinha um mato, a braquiária estava assim, meio metro de altura, ela escolheu um lugarzinho ali e fez o ninho. A minha esposa foi limpando com a tesoura, porque tem várias plantas ali, não dá para fazer com a roçadeira, então ela foi com a tesoura grande. Quando ela viu o ninho, ela já tinha limpado quase tudo, ou seja, o ninho ficou bem vulnerável. Então, ali agora, e tinha um filhote já grandinho. Esse filhote aqui vai ser fácil presa de algum outro bicho. Aí eu fiz lá pus uma caixa de plástico e tal, para proteger de tal forma que tivesse um pequeno buraco para a mãe entrar, mas não bichos maiores. Ela aceitou, a mãe aceitou a nova situação e ela ficou cuidando do filhotinho, protegido agora pela caixa. Ocorre que eu pus uma cola para pegar rato, que aqui no sítio tem todos esses bichinhos, né? Eu pus uma cola para pegar rato na, perto da nossa cozinha, uma varandinha que tem, e eu sempre coloco só à noite. De dia eu tiro para não ter o risco de pegar algum passarinho. Esse dia eu esqueci de tirar a cola e pegou um tico-tico. E o tico-tico morreu. E eu associei esse aí, o tico-tico mais próximo da cozinha era desse ninho. Eu fui lá no ninho, o ninho só com o filhote, sem a mãe. Falei, pronto, essa é a mãe, morreu aqui, culpa minha, agora eu vou fazer as vezes da mãe. Vou ter que alimentar esse filhotinho para ele não morrer, né, coitado. Eu provoquei o falecimento da mãezinha dele. Aí fui lá na cozinha, peguei um fubazinho de milho, fiz uma papinha e tentava colocar na boca dele, e ele não queria. Foi difícil para alimentá-lo e eu acabei empurrando, forçando. Falei, ele tem que aprender a comer desse jeito, porque eu não vou conseguir imitar a mãe tão bem, né? Bom, eu sei que eu levei lá um tempo grande, consegui fazer ele comer uma quantidade razoável de papinha. Botei ele no ninho de novo, daí a pouco a mãe chega. Ou seja, não era a mãe que tinha morrido, era um outro tico-tico. Mas a minha avaliação me fez imaginar que era a mãe e eu tomei uma atitude para com ele que poderia ter matado o bichinho, prejudicado. Graças a Deus ele sobreviveu ao meu bom trato e dali uns dias ele já estava fora do ninho, a mãe ensinando ele a comer, etc. E por que eu contei isso para os irmãos? Quando nós não conhecemos de fato algo, nós tomamos decisões equivocadas, mesmo com boas intenções. Então pode dar-se o caso que pessoas sinceras, bem intencionadas, estejam tomando decisões erradas, esperando, por exemplo, o decreto dominical para poder fugir para os montes, esperando isso nas cidades, quando nós temos instrução na palavra de Deus que não é assim. E nós precisamos estudar por nós mesmos. O que eu tenho mais pregado aqui no Ararat, e os que tiveram aqui sabem disso, é estudem por si mesmos.
Estudem por si mesmos. Façam um plano de leitura da palavra de Deus e do Espírito de Profecia. Leiam os testemunhos para a igreja, os 9 volumes. Se dividir, eu já falei na outra vez, 13 páginas por dia, você lê todos os 9 num ano. Se lê 26 páginas por dia, você lê tudo em 6 meses. E 26 páginas é pouco. Nós precisamos ler com oração, com humildade, pedindo a direção de Deus para compreendermos o nosso tempo, para compreendermos o que Deus quer de nós. Porque Deus não vai falhar. Pode ficar sossegado que Deus não vai falhar. Se houver falha, será da nossa parte. Então, para que não haja falha da nossa parte, vamos estudar o que Deus nos deixou como instrução. Deus deixou tão mastigado, e deu 100.000 páginas do Espírito de Profecia, mastigando a sua vontade, detalhando a sua vontade. E se nós não estudarmos, nós vamos ser enganados igual o povo judeu. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, eu pus esse texto da outra vez, e pus de novo hoje, porque ele é muito importante. Todos, porque essa palavra todos me impressiona, todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Enganos que surgirão novos enganos. E nós não estaremos preparados se não nos apegarmos à palavra dos testemunhos, ao que Deus nos esclareceu, o antivírus atualizado. Precisamos estudar, irmãos, por nós mesmos. Precisamos nos livrar dos preconceitos. Às vezes, a gente ouve, às vezes, tantas vezes a mesma coisa, que a gente acredita nela. Vou dar um exemplo real para vocês. Se eu perguntar para qualquer dona de casa, e mesmo para os homens, qual é o melhor sabão em pó, eu tenho certeza que a grande maioria, se não todos, vão dizer a marca de um sabão de 3 letras, que a primeira e a última é a letra O. Verdade. Pensou nisso, né, irmã? Pois é. Mas uma empresa, uma instituição imparcial, sem fins lucrativos, fez um teste em muitas marcas de sabão. E essa tirou em terceiro lugar. Mas a gente acha que é o melhor sabão. Por quê? Por causa da propaganda. Desde pequeno eu ouço essa propaganda. Fulano lava mais branco, fulano lava mais branco, tal, e não sei o quê. E eu acredito nisso. Porque eu nunca estudei, nunca pesquisei. Mas acreditei no que falaram. Então nós temos que estudar por nós mesmos. Senão nós vamos acreditar que o tal sabão lava mais branco. Na vida prática, na vida cristã, confundir os sabões não tem efeito nenhum, não tem consequência alguma. Mas na vida religiosa tem. Se nós entendermos que o Elias literal teria que vir, se estivesse no tempo de Jesus, e entendêssemos que o Elias literal tivesse que ressuscitar e vir, ou ouvir do céu, Elias não morreu, e vir do céu, nós não aceitaríamos a mensagem de João Batista. Então, hoje acontece a mesma coisa. Nós podemos rejeitar a palavra de Deus, a mensagem do profeta atual, por não entendermos a verdade que o Senhor tem para nós, por não estudarmos por nós mesmos. Mensagem aos Jovens, página 258, diz que se os judeus tivessem estudado por si mesmos e dado ouvido às lições de Cristo, não teriam sido enganados como nação. Ele ia lá. Mensagem aos Jovens, página 258. É no livro, tá? Não é do aplicativo. Bom, vamos agora ao tema aqui. Como o cerco de Jerusalém
Presta bem atenção, tá? Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga, que era sinal de quê? De fuga para os cristãos judeus. Isso aconteceu no ano 66,5, quando o general Sérgio cercou Jerusalém. E de uma forma inexplicável, ele deixou o cerco. Abandonou o cerco e então foi o sinal para fugir. Aí já tem uma grande lição. Quando nós não vemos solução nenhuma, imagina você dormiu, amanheceu, está cercada a cidade, como é que você vai fugir? Ô Senhor, o Senhor falou que quando a cidade estivesse cercada era para fugir, mas se eu sair eles me matam, como é que eu saio? Não se preocupe, a palavra de Deus nunca falha. Nunca falha. Quem ia imaginar que o general ia sair de repente? Só confiar no Senhor. Quem ia imaginar que o mar ia se abrir? Quem ia imaginar que ia sair água da rocha? Quem ia imaginar que ia cair maná do céu? Nós não temos que entender a palavra de forma na lógica humana. Temos que confiar, só confiar. E o Senhor é o Todo-Poderoso que vai cumprir a sua palavra. E tem uma promessa que eu me apego, e que eu suplico, e que eu oro, é que Deus termine a obra que começou em mim. Que Deus termine essa obra. Eu não consigo me ver uma pessoa perfeita. Eu não consigo me enxergar com caráter perfeito. Mas eu creio na palavra, na promessa, que Deus vai terminar a obra que ele começou. Bom, Amém. Continuando. Amém. O cerco de Jerusalém, o primeiro cerco de 66,5, era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Bom, a fuga, sair, não pegar nada em casa, não tá no campo, não volta para a cidade, tá no telhado, não entra em campo, sai do jeito que tá. Esse é o sinal de fuga. Esse sinal de fuga representa o que para nós? Não é fuga para nós. O sinal de fuga representa para nós outra coisa. A fuga dos judeus tem um outro significado para nós, não significa fuga para nós. Veja o texto. Assim, o arrogar-se nossa nação, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, será o quê? Será fuga. O que está escrito? Advertência. E olha só, não é o decreto. Presta atenção no texto. Arrogar-se os Estados Unidos o poder para decretar, dizer, eu posso decretar. Isso aconteceu em 1888 com o projeto de lei do senador Blair, querendo impor o dia de repouso papal, dominical para toda a nação americana, que foi lá o pastor Jones e rebateu e tal, e acabou abortando, assim como a fuga inexplicada de Sérgio desfez o cerco de Jerusalém, assim a fala do pastor Jones, dirigida por Deus, agiu sobre as pessoas no Congresso americano e desfez e não aprovou aquele decreto. Ou seja, mas houve o arrogar-se, houve a pretensão, houve a disposição de impor um decreto dominical. Aí tem muito mais histórias sobre isso aí. Quem quiser se aprofundar nesse tema, tem ali a imagem da besta já foi formada. Bom, então esse não é o nosso assunto, mas voltando aqui para o nosso assunto, aquela situação do cerco, ela foi um sinal, uma advertência para nós. Vamos continuar o texto. Será então, olha só, aquela advertência é para fazer o quê? Quando ela foi escrita, estava no futuro, foi em 1885. O sinal veio em 1888. Então, por isso que ela está falando em 1885, ela colocou no futuro. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores. Para onde? Para onde? Para onde? Para? O que está escrito ali? Lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Lares, é para formar lares, não é para fugir para as cavernas, cada um para um lado, é para formar lares, saídas menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas.
É para formar lares. O que a gente faz no lar? A gente cria os filhos, a gente educa os filhos, a gente planta, a gente colhe. Não é para sair fugido, cada um para um canto, correndo. Você entendeu? Fuga é uma coisa, mudança é outra coisa. O sinal de fuga dos judeus, em 66, ou seja, a repetição daquele, assim como foi a fuga dos judeus, para nós, o sinal de 1888 é sinal para sair das cidades, não para fugir. Pois nós vamos ver quando vai ser a fuga. Vai ter um momento de fuga, sim, mas não agora. Não é a partir de 1888 que temos que fugir. Nós temos que formar lares agora. Agora é a hora de formar lares em lugares solitários entre as montanhas. Chuva serôdia, ela precede o alto clamor. Nesse tempo, primeiros escritos 86, nesse tempo, a chuva serôdia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, vamos fixar isso aqui. O alto clamor ocorre como consequência da chuva serôdia. Então, primeiro a chuva serôdia, depois o alto clamor. Ou juntos, cai a chuva serôdia e já sai o alto clamor, não é matemática, né? Mas o que dispara o alto clamor é a chuva serôdia. Ok? Anotou aí? Vamos em frente. Condição para receber a chuva serôdia. Voltando, a chuva serôdia é o que dispara o alto clamor. Ela vem para dar poder à grande voz do terceiro anjo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode parar, pode perguntar no ato aqui, tá? Dentro do tema, dentro do slide, pode perguntar, à vontade. Condição para receber a chuva serôdia. Hoje, quando? Qual é a palavra que está escrita aí? Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. Quando é que nós temos que estar purificados de toda a contaminação? Hoje. Quando é que tem que ter o nosso vaso purificado? Hoje. Não é na volta de Jesus. Não é no toque para transformar o corpo. Esse transforma só o corpo. O caráter é agora. Hoje o vaso purificado. Sem vaso purificado não tem chuva serôdia. E se não tiver chuva serôdia, não tem fim. O Senhor vai cumprir a sua promessa. Mas ele usa seres humanos. Ele podia usar anjos. Ele podia usar o seu poder. Ele podia dar um sonho para cada um durante a noite. E todo mundo ficaria sabendo do evangelho. Mas ele tem um método. Ele é soberano. Ele escolheu esse método. Ele escolheu o seu povo. O selamento, ele precede a chuva serôdia. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto tiver uma nódoa ou mácula sequer. Ora, para a gente receber a chuva serôdia, a gente tem que estar com o vaso limpo, purificado. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, o que quer dizer então? Depois disso, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, primeiro, purificação do caráter. Depois, a chuva serôdia. Depois, o alto clamor. O que precede tudo isso? Nossa purificação. Está acompanhando? Está acompanhando a sequência? Purificação do caráter, selamento e alto clamor. Agora esse texto, testemunho 5. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Olha só. Quando sair o decreto, o selo for aplicado, você está esperando o decreto para purificar o seu caráter, perdeu o bonde.
Você está esperando o decreto para tomar decisões, para mudar para o campo. Nós vimos que a mudança para o campo é uma ferramenta de Deus para a purificação do caráter, para a nossa melhor comunhão com Deus. Agora, vamos esperar o decreto? Não dá mais tempo. Quando sair o decreto, se ele é aplicado, seu caráter será puro e sem mácula para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, não dá para esperar o decreto para tomar nenhuma decisão. Não dá para esperar o decreto para sair da cidade. Não dá para esperar o decreto para ser vegetariano, para isso e aquilo. O decreto, na minha forma de entender, é o grito, aí vem o noivo. Desperta as virgens. Não dá mais tempo de buscar azeite. Não dá mais tempo. Quando então será o momento de fugir? Pá. Nós vimos que agora não é momento de fugir, agora é momento de mudar. Então, quando será o momento de fugir? Irmãos, vamos fazer uma ilustração. Eu não sei quantos já construíram cerca. A minha primeira cerca eu fiz aqui depois que eu mudei. Há uns 10 anos atrás eu fiz minha primeira cerca. É bem interessante fazer cerca. Parece simples, mas não é tão simples. Você não sabe o que tem embaixo da terra, né? Você põe os 2 morões, um em cada ponta, estica uma linha, aí você vai seguir aquela linha. Aí você põe de 2 em 2 metros ou 3 em 3 metros, conforme você planeja a firmeza da cerca. Aqui eu coloquei de 3 em 3 metros. Aí você vai abrir ali, tem uma enorme pedra. O que é que você faz? Você vai dinamitar? Não. Você vai pegar a talhadeira? Não. Você vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e abre. Tá, numa cerca com 20 morões, por exemplo, você vai achar talvez 2, 3 lugares com pedra e aí você afasta um pouquinho esse morão do alinhamento para poder fixá-lo. Aí você olha depois, você vê assim uma cerca quase alinhada. Você tem lá 16, 17 morões alinhados e 2, 3 que estão um pouquinho de lado. Se eu perguntasse qual é o alinhamento da cerca, você diria que é dos 17 alinhados ou dos 2 ou 3 que estão um pouquinho fora? Dos 17 Dos alinhados. 17 alinhados. Assim é na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que pegar todos os textos, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, pegar o conjunto de textos e ver o que ele nos diz, o que esse conjunto nos diz. Tem algum texto que não é tão claro, não deixa tão explicitado o tema? Não vamos pegar aquele texto para fazer dele toda a doutrina. É como eu pegar o morão que está um pouquinho de lado e falar que o alinhamento é aquele. Pega dos 17, pega do todo, para a gente ter a conclusão do tema. Por isso que é um pouco aqui, um pouco ali. Alguns pegam aquele texto de Salmo 51:5, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, e quer dizer que o bebê nasce pecador. É um texto e ainda nem diz o que se diz dele. Né? Se eu puser assim, em Minas fui formado e em dor me concebeu minha mãe, Minas não está dentro de mim, eu estou dentro de Minas. E a dor não é minha, a dor é da mãe. Então, nem esse texto prova que o neném nasce pecador. Agora, pega todos os outros que falam do assunto, uma porção de textos. Filho não herdará o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho, alma que pecar esta morrerá, e vários outros. A gente tem que pegar o contexto, tudo que fala os demais textos e formar uma linha. Para a questão de mudança para o campo é a mesma coisa. Eles pegam um texto e os demais. Não podemos ter preguiça de estudar, sabe? A gente às vezes quer tudo pronto. Hoje é a época do rapidinho, né? Tudo rapidinho. O que o pastor pensa disso? O que o irmão pensa disso? Não é o que o pastor pensa. Até eu achei uma resposta interessante. Uma vez uma pessoa perguntou para um pastor assim, o que a igreja pensa disso? Irmão, você tem que perguntar o que a Bíblia pensa disso. Entende?
Estuda lá, veja, estuda, procura, pesquisa. Entende? Então, nós não podemos nos basear na opinião, nem na. Eu não acredito em mim. Não tem, estude por si mesmo, essa é a minha visão. E se eu estiver errado? Entende? Deus deu a cada um a capacidade de pesquisar por si mesmo, Deus deu a cada um a verdade. Hoje é tão fácil, você tem tudo de graça, se quiser, tem tudo aplicativo, tem audiolivro, tudo. Temos que estar por nós mesmos. Irmão Mauro. Oi. Aquele texto do Mensagem aos Jovens diz que o povo foi desviado de Cristo pela liderança. Sim. Pelos sacerdotes. Então, muitas vezes a gente é guiado pelo assim diz o doutor, pelo assim diz o fulano, sim, e não pelo assim diz o Senhor. Isso é complicado. A nação judaica pereceu porque seguiram seus sacerdotes, profetas e anciãos. Se tivessem dado ouvido às lições de Cristo e estudado por si mesmos, não teriam sido enganados. Esse é o texto. Foram desviados por acreditarem nos sacerdotes, anciãos e pela liderança. E pode ser que muita gente sincera esteja também pregando errado. E não estou julgando a pessoa, mas o método de crer em pessoas. Está errado acreditar em pessoas. Temos que acreditar no assim diz o Senhor, que nunca falha. Até quando daremos o alto clamor? Então, quando será o momento de fugir, irmãos? Vamos pensar, quando vai ser o momento de fugir? Mauro, bom dia, Charles. Posso fazer uma observação? Uhum. Voltando no assunto anterior, se quando a gente que a gente fala, os santos, as pessoas que vão estar preparadas, vão estar seladas no alto clamor, significa que o fechamento da porta da graça para as pessoas que conhecem a verdade será antes da maioria das pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando sair o decreto já era, irmão. Não tem mais chance para adventista. Agora é o povo de fora. Porque o selamento, o julgamento, ele é individual. É um por um. Diz a inspiração que cada um será julgado como se houvesse uma única pessoa no mundo. Então é uma fila. E nós sabemos a ordem cronológica, e começa pela casa de Deus, os mais velhos. Então, quando eu tiver sido julgado, que vou fazer 65 anos este mês, a minha esposa ainda não foi. E quando eu tiver sido julgado, já foi o fim da graça para mim. Porque eu já tenho a definição, ou vida eterna ou morte eterna, ou selo de Deus ou selo da besta. E assim todos os adventistas passarão primeiro. Quando o grupo de adventistas for julgado, nós temos agora 3 grupos. Os adventistas selados, os adventistas rejeitados, que serão nossos maiores perseguidores, e o grupo dos demais que não conhecem a verdade, a ser alcançado pela mensagem a mensagem do quarto anjo. Qual é a mensagem do quarto anjo? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Não é mais arrependei-vos. Sai dela, povo meu, para buscar os fiéis que não conhecem toda a verdade. E eles aprenderão em pouco tempo, que nós levamos anos para aprender. E quem vai dar essa mensagem, sai dela, povo meu? Os selados. E onde tem que estar os selados nesse momento? Olha só, veja que interessante. Onde estarão os selados nesse momento? Fugindo? Não! Dando alto clamor. Os selados vão estar no campo plantando? Não! Vão estar dando alto clamor. Então, se você pensa que vai sair no decreto dominical para o campo, para plantar mandioca, alface, não, você vai estar dando alto clamor, sai dela, povo meu. Você pode até estar morando no campo, mas você vai correr para a cidade e dar alto clamor, voltar. Não sei como é que vai ser. Não sei a dinâmica, mas o nosso foco, depois do decreto, é o sai dela, povo meu. Não é fugir, não é mudar, não é construir casa, mesmo porque vai ser complicado, os momentos serão difíceis, Deus vai nos capacitar para dar o alto clamor. Não é obra humana, não é internet, não é televisão, rádio, não é isso. O alto clamor será dado por pessoas cheios do Espírito Santo. O rosto brilhará como o rosto de Moisés.
Deus capacitará crianças para pregar. E esse momento será muito importante. Será de alcançar o mundo com a mensagem, para buscar os fiéis de Deus. E nós vamos estar sob forte perseguição dos nossos ex-irmãos, que nos denunciarão, nos levarão à justiça, mudarão nossas falas lá, usarão nossas falas contra nós mesmos. Vai ser difícil. Os piores inimigos de Noé foram falei na outra vez, os piores inimigos de Noé foram os da igreja. Até quando daremos o alto clamor? Até quando? Então a gente sai para dar alto clamor por ocasião do decreto. Eu não sei se um pouquinho antes, um pouquinho depois, não sei como mas é naquele momento. Sai por alto clamor. E gente chegando, e a gente trabalhando para dar estudo para eles, para mostrar o que eles não sabem a respeito do sábado, de outras coisas. E vai ser um trabalho muito legal. E não é hora de estar procurando sítio para morar, irmãos. Por favor. E quando acaba o alto clamor? Vamos ver, quero uma resposta. Quando acaba o alto clamor? Quando fecha a porta da graça. Ótimo. E como é que a gente sabe quando fecha a porta da graça? Quando as pragas começam a cair. Quando a primeira praga cair. Primeira praga caiu, a gente já sabe que é hora de parar. Pode ser que Deus nos avise antes. Não sei. O Senhor pode. Mas caiu a primeira praga, a gente já sabe que, olha, agora sim. O que você vai fazer quando cair a primeira praga? Agora não tem mais o que fazer, não tem mais a quem alcançar. Você não. O que você faz agora? Caiu a primeira praga, você vai para onde? Agora foge. Agora você foge. Agora é hora de fugir. A fuga, irmãos, é por ocasião da primeira praga, depois que terminou o alto clamor, a nossa missão de dar essa mensagem, essa última advertência ao mundo, quando termina essa nossa missão, aí foge. Não é agora para fugir. Agora não é para fugir. Agora é para ter um lar no campo, educar o filho, viver mais comunhão com Deus, para formar um caráter à semelhança de Cristo, para poder ser selado, para poder receber a chuva serôdia, para poder dar o alto clamor. As coisas estão todas desencadeadas. Não podemos inverter as coisas. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, é hoje o dia. Olha aqui, eu vou voltar aqui no texto. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso. Hoje é o dia de purificar o vaso. Por isso que eu clamo para as pessoas que vêm aqui. Irmãos, o nosso maior problema dos adventistas, e eu me incluo, porque o sítio também não resolve isso, é o excesso de cuidados da vida. E eu vou falar também isso atinge pastores, atinge mulheres, homens, crianças. Nós pegamos o nosso filho e enchemos o coitado de atividade. Põe no inglês, põe na natação, põe no esporte, põe aprender instrumento musical, põe no Common e coitada da criança. Não tem tempo para as coisas de Deus. E mesmo que depois tenha um tempo, está tão cansada, esgotada mentalmente, que não tem disposição para estudar a palavra. Qual é a nossa prioridade? Sabe, irmãos, sabe aquele texto que fala que, se não me engano é Deuteronômio, que diz que nós não devemos fazer nossos filhos passar pela prova de fogo? No passado, algumas nações pagãs faziam os jovenzinhos caminharem sob brasas para provar que eles tinham ficado homem. Então, admiti-los como adultos. Não mudou nada, irmão. Nós fazemos a mesma coisa. Nós pegamos nossos filhos, colocamos ele para fazer o vestibular e dá-lhe escola e cursinho e se mata para ele ser alguém na vida, para ele mostrar que agora ele é homem ou é mulher. A nossa prova de fogo só mudou o jeito, mas é a mesma prova de fogo. Por quê? Nós queremos que o nosso filho tenha um diploma para ele ser alguém na vida.
Nossos filhos precisam ser, irmãos, preparados para dar o alto clamor, preparados primeiro para ter o vaso purificado. Esse é o preparo que a gente tem que dar para o nosso filho. Eu não sou contra a escola. Eu sou contra priorizar o ensino acadêmico. E se é para a criança, o jovenzinho ir para a escola, Deus vai mostrar. Se não, segue o método divino, estuda no lar. Né? Ah, mas ele não... Irmãos, você quer seu filho doutor ou quer seu filho salvo? Não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. Mas se eu priorizar só o ensino acadêmico, a despeito do preparo espiritual, a grande chance de eu perder meu filho. Grande chance. E eles estão sob os nossos cuidados. Então, eu vejo assim, nós hoje somos elogiados se nós trabalharmos muito. Um trabalhador é bem visto. Olha, trabalhador. Eu não estou criticando ninguém, porque eu tinha 3 empregos. Então, eu não estou falando de uma coisa que eu vi nos outros, eu vi em mim. E se eu descuidar, eu faço o mesmo aqui no sítio, porque aqui tem serviço dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O serviço de sítio nunca acaba. Os cuidados da vida, na minha opinião, é a maior cilada de Satanás. Tira nosso tempo do estudo, tira nosso tempo da comunhão. Eu achava que buscar o reino de Deus em primeiro lugar era fazer o culto de manhã. Então eu fazia aquele culto rapidinho, sabe? Às vezes, até durante, comendo de jejum, ia lendo a meditação. Coisa ridícula. E fazia aquela oração que já é uma rotina, né? Aquela oração que você aperta o botão e já sai o decorado. Não é o abrir o coração a Deus. E achava que tinha buscado a Deus em primeiro lugar. Aí dá-lhe 14 horas de trabalho secular. Vinha em casa, fazia o culto da noite também, tu sabes, e cantava o Além do Céu Azul, e pronto. E isso é buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, mas sem chance, irmãos. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei se você está aí trabalhando demais. E pode ser até trabalhando na causa, viu? Isso não exclui pastores, nem obreiros, nem comportores, nem pessoas que se dedicam aos seus cargos. Tudo isso é importantíssimo, mas não pode ser o primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser o preparo individual e da família. Os cuidados da vida vão levar muito adventista para decepção. A história de Marta está aí, né? Marta, Marta. Quantas coisas são necessárias, Marta? Quantas? O que Jesus disse para Marta? Marta, Marta. Poucas coisas te são necessárias. Na verdade, Uma só. uma só. A necessária é uma só. E por que a gente se acumula de tantas coisas? Por que a gente acha que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer? Eu vou contar uma experiência, não sei nem como é que está o tempo, deixa eu ver aqui. Isso, quando a gente sai do sítio, a gente sai sempre com uma lista grande, porque eu não gosto de sair daqui, sabe? Eu evito de sair daqui ao máximo. E quando eu saio, eu não vejo a hora de voltar. Até o barulho da cidade, aquele barulho de trânsito, já me incomoda. Dormir fora, então, nem fale. Eu acordo com o Ben-TV, não, o Sabiá cantando, já começou a cantar. E é um silêncio aqui gostoso, uma bênção, ar puro. E quando eu estou fora, eu não vejo a hora de ir embora, de voltar para cá. E a gente sempre sai com uma lista de coisas para fazer, que vai acumulando para não sair toda hora. E eu fui para Hortolândia, né? E eu fiquei lá num lugar que a gente
costuma ficar, e eu perdi a hora. Eu acordei tarde porque eu pus protetor auditivo, por causa do barulho da cidade, e não escutei o despertador. Então, eu passei do horário. Quando eu acordei, eu falei, ai, tô atrasado. Essa lista toda para fazer. Como é que eu vou resolver agora? Aí, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a minha devoção à noite, porque por causa do horário, se eu não começar agora, eu não vou dar conta de fazer. E nunca consegui fazer toda a lista. Nunca tinha conseguido fazer toda a lista até aquele dia. Aí aquela voz maravilhosa, misericordiosa do Senhor, que nos trata bem diferente do como merecemos. Faz o culto, filho. Faz o culto. Faz sua devoção. E eu, a contragosto, dediquei aquele momento para devoção. Aquele primeiro momento para devoção. Saí tarde, convicto que eu não ia conseguir fazer minhas coisas. Irmãos, louvado seja o Senhor. Impressionante, irmãos. Foi a única vez que eu fiz toda a lista em Hortolândia num dia. Toda a lista. Eu cheguei no cartório. O cartório de Hortolândia é descomunal. Tem tanta gente, tanta gente. Eu cheguei no cartório. Não tinha ninguém. Eu fui o primeiro e o único a ser atendido. Eu acabei de chegar, lotou o cartório. Parecia uma enchente, que uma comporta se abriu. Eu precisava falar com um contador que mora numa chácara, etc. E eu saí de casa, ele estava estacionando o carro em frente à clínica, que é do lado onde estava. Já conversei com ele ali. Eu tinha que buscar um produto em Campinas, na empresa de um irmão que trabalha num lugar afastado. Liguei para ele, ele falou, estou indo almoçar em tal lugar, não quer pegar comigo ali no restaurante, pertinho de onde eu estava. Irmão, tudo aconteceu naquele dia, de forma providencial. E Deus mostrou para um ser indigno como eu, que a palavra de Deus não falha. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Nós deixamos, irmão, a nossa agenda tomar o lugar da nossa comunhão. Isso não vai nos preparar. Nós enchemos nossos filhos de atividades. Nós queremos fazer isso, fazer aquilo, senão não vai dar tempo. Como é que está a sua sexta-feira? Você termina 1 minuto antes do pôr do sol? Ou está dentro do ônibus, voltando para casa nas horas sagradas? Ou está dirigindo na estrada, voltando do trabalho? Ah, eu trabalho até tal hora. Mas que hora você chega em casa para estar com a família? A gente precisa de uma mudança radical, irmãos. Para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, senão nós não vamos ser selados. Nós não vamos ter esse preparo. É muito difícil falar isso nesse momento que vivemos, onde toda a nossa formação foi para coisas seculares. Eu cresci aprendendo que tinha que ser a cabeça e não a cauda. Eu entendia que isso era ser um bom profissional, ter um sucesso profissional. No terceiro ano do científico, né, hoje não existe mais, esse é o ensino médio, eu procurei conselho com o único professor não adventista lá do IASP. Quando a gente procura o conselheiro, a gente já sabe que conselho vai ganhar, né? Perguntei para ele qual era o curso que dava dinheiro. Qual é o curso qual a faculdade que, se eu fizer, eu vou ganhar bastante dinheiro? Ele falou, olha, faça ciência da computação. Era o primeiro ano de ciência de computação no Brasil.
muito concorrido, era uma coqueluche, que é um negócio novo, futuro do mundo. E eu fiz computação. E o Kung Fu não estava errado. Kung Fu era o apelido do professor. Kung Fu não estava errado. Antes de me formar, já tinha ofertas de emprego e a minha carreira foi vertical. Mas qual deveria ter sido a minha preocupação? Que curso eu devo fazer para ganhar dinheiro? Senhor, o que queres que eu faça? O que eu posso fazer para glorificar o teu nome? Essa deveria ser minha preocupação. O Senhor, na sua misericórdia, ainda me resgatou do lodo. Me tirou lá o tição que fumegava. E tem feito isso diariamente. Só a misericórdia do Senhor. Nós precisamos nos apegar a Deus, para a gente não cair na cilada dos cuidados da vida. A dona de casa pode cair nessa cilada, não precisa ser um profissional. Não precisa ter 3 empregos. Marta, poucas coisas são necessárias, na verdade, uma só. Irmãos, a gente precisa priorizar a comunhão, a oração e o testemunho. Precisamos nos preocupar com a oração, o estudo da palavra e o testemunho. Você que está procurando sítio, que sítio você está procurando? Eu quero um sítio assim, face norte, eu quero que tenha nascente, eu quero que tenha uma mata, eu quero já com pomar, eu quero com casa. Eu estou falando isso porque essas eram as minhas preocupações. Eu não conheço as suas preocupações. Mas qual deve ser a nossa preocupação? Senhor, aonde eu posso melhor te servir? Aonde eu posso ser uma bênção para os demais? Onde eu posso criar meus filhos longe da influência da cidade para a glória do teu nome? Me coloca, Senhor, onde o Senhor deseja que eu devo estar. E deixa nascente. Deus pode fazer surgir nascente na sua cozinha. Se Deus guiar para o lugar, como é que foi escolhida a escola de Madison? O pior lugar. Os dirigentes não queriam aquele lugar. Se você não leu ainda, leia o livro A Linda Fazenda de Deus. Eles não queriam. O Senhor falou, aqui não, aqui é ruim demais, só tem pedra, é horrível. Deixa Deus dirigir, deixa Deus escolher. Deus não falha. Depois que eles aceitaram a ordem de Deus contra a lógica, contra a vontade, contra os parâmetros que norteariam qualquer um na escolha de um terreno, depois que eles se submeteram à vontade de Deus, eles perceberam que ali era o melhor lugar. As pedras que tinham ali, eles usaram para fazer as construções. Que lugar abençoado que foi Madison. Maguen, se ele pudesse ver um minuto na frente. Nós também não podemos ver um minuto na frente, por isso que o Senhor fala para a gente confiar nele. Tem pessoas procurando isso, procurando sítio, não acha o sítio que quer, procura, se entrega nas mãos de Deus. Senhor, me mostra onde eu devo ir para a glória do teu nome. Pode ser onde for. Pode ser lá na Rondônia, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser no Mato Grosso, pode ser em Minas Gerais, não importa. Tem que ter um irmão perto, eu quero ficar num lugar que tenha mais irmãos. Não coloca condições para Deus. A única condição, Senhor, que queres que eu faça, me conduza para onde o Senhor quer. Sabe, irmãos, a gente não é general, a gente é soldado. Soldado não faz estratégia. Soldado obedece ordens. Pergunta para o Senhor qual é a ordem para a minha vida. Senhor, qual é a sua ordem para a minha vida? Deus não vai deixar uma alma sincera sem resposta. Ele não deixa uma alma sincera sem resposta. Pergunta para Deus com sinceridade. Agora pense o seguinte, se você perguntar e Deus responder, segue. Não demora. Não fica, fazendo igual Gideão. Mais uma prova, mais uma prova. E mais. Sabe, Deus teve misericórdia de Gideão, mas a gente não precisa ser como Gideão, não. Deus mostrou a sua vontade, segue a vontade de Deus. Sabe, irmãos, a gente
preocupa muito com o nosso sustento. Como é que eu vou me sustentar? Precisa se preocupar com o sustento? Sim, lógico, você vai trabalhar, você vai se empenhar, tem a hora para isso, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas Deus nos sustenta. Ele não vai deixar um filho seu sem passando necessidade. Aqui nós colhemos esse ano, sabe quanto que nós colhemos de pinhão esse ano? Tem ideia? 200 quilos de pinhão. Isso porque não cabia mais, não tinha mais lugar no freezer para guardar. 200 quilos de pinhão. Sabe onde a gente comprou esse pinhão? No mato. Compramos de graça, pegamos no mato. E muito ficou lá, porque ninguém colhe, pouca gente pega. 200 quilos de pinhão. A R$10 o quilo, R$2.000 se fosse comprar. Tem pinhão pro ano inteiro e sobra. A gente não sabe o que fazer com tanto chuchu que está dando aqui. A gente já está pondo chuchu até no açaí. Hoje nós vamos comer açaí de manhã, nós vamos bater com chuchu, fica legal. Põe manga também, o abacate, mas o chuchu ele dá uma encorpada no açaí e não altera o gosto e é nutritivo, é bom. Nossa, tem tanta alface, tanta couve, tanta coisa aqui. Não precisa se preocupar. Deus é maravilhoso. Você semeia um pouco de tomate e não aguenta de comer tomate. Entende? Deus é generoso. Nós não vamos passar necessidade. Não vamos passar necessidade. O Senhor tem cuidado de nós. As minhas reservas de quando eu era profissional, elas se esgotaram. Não demorou tanto tempo e acabou. Porque se você não repõe, né, só vai só sacando, uma hora acaba. E aí? Aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe que o que eu fazia, eu gosto de fazer. Eu tenho clientes ainda que eu poderia atender e que me pagariam bem. O Senhor quer que eu continue na tua obra? O Senhor sabe minhas necessidades, eu não preciso lhe falar. Isso eu tinha R$8,90 na conta. Eu estava com a conta zerada. E eu gostaria de saber a tua vontade, Senhor, porque eu cheguei num ponto agora que eu não consigo nem tirar R$10 no caixa eletrônico, porque é o mínimo e eu tenho só R$8,90. Mas eu estou à disposição para fazer a tua vontade. Irmãos, depois que eu comecei a trabalhar e nunca vi na minha vida a frase saldo insuficiente quando eu fui tirar um dinheiro. Eu tinha em torno de R$200.000 na minha conta corrente e fora a aplicação. E aí você chegar num ponto de ter R$8,90 é a misericórdia de Deus para nos ensinar que nós temos que depender dele e não do saldo, não do patrão, não do emprego. Nos meus 18 anos de Banco do Brasil, nunca atrasou um salário. Eu recebia 16 salários por ano. Dia 20, estava na conta. Se o dia 20 caía no sábado, no domingo, o dinheiro vinha na sexta-feira. Nunca atrasou. Eu podia contar com aquilo como certo. E agora eu tinha R$8,90 na conta. Mas para a glória de Deus, nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. Amém. E veio o ensinamento, e com isso veio o ensinamento que eu precisava. O Senhor nos coloca em situações onde nós vamos descobrir os nossos defeitos de caráter. Porque qual é o momento? Que é o momento agora? Qual é o momento agora que nós temos que ter? Hoje, deveis ter purificado o vosso vaso. Hoje nós temos que ter remediar os defeitos, cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. E como é que nós vamos remediar os defeitos de caráter se nós não sabemos qual é o defeito do nosso caráter? Então Deus, na sua misericórdia, nos coloca em situações onde o nosso defeito fica aparente. E quando chegou nessa situação, eu entendi que eu não tinha aprendido a depender de Deus. Eu tinha aprendido a depender do meu saldo. Pode ser que o Senhor te coloque numa situação dessa. Não sei se o Silvio está passando por isso.
para aprender de Deus a dependência total dele. Porque nós vamos ficar em situações onde nós só vamos poder contar com a ajuda do alto. Os nossos irmãos vão nos trair. A nossa família vai nos denunciar. Os juízes serão corruptos e estarão a serviço do inimigo, completamente endemoniados, não vão julgar com justiça. Tudo vai ser contra nós. Tudo. As leis contra nós, o governo contra nós, a polícia contra nós, a família contra nós, os irmãos contra nós, os ex-irmãos contra nós. Recorrer a quem? Se nós não aprendemos a recorrer a Deus neste tempo, não é ali que nós vamos desenvolver essa confiança. A primeira prova para os 3 hebreus foi a mesa.